Muito boa noite aos amigos, às amigas, aos fã-Elvis que estão acompanhando agora o novo audiobook O Rei e Dr. Nick. Todos os dias de segunda a sexta às 8 horas da noite, exceto quando não. Bem, Dr. Nick nos leva aos bastidores do funeral de Elvis no dia 18 de agosto de 1977 e ele normaliza o termo caído. Caídos são aqueles fãs que estão na fila para passar pelo corpo de Elvis, que está lá na mansão, uma fila enorme que dobra o quarteirão, mas devido ao calor, 37 graus, cansaço e emoção extrema, eles caem. Então, o caído, que é socorrido nas macas e depois volta para a fila para prestar suas últimas homenagens a Elvis Presley. Prestar seu tributo, prestar seus pêsames. O Rei e Dr. Nick. No trajeto de volta a Graceland do hospital após a autópsia, Jim me informou sobre a demonstração sem precedentes de luto na mansão, que tinha exigido que chamassem policiais adicionais para controlar a multidão e o tráfico na Elvis Presley Boulevard. O único modo de adentrar Graceland agora era através do portão privativo na parte de trás. A confusão dentro da mansão tinha diminuído, mas seus efeitos dolorosos ainda eram evidentes. Refletia-se em cada rosto familiar e ninguém queria aceitar. Eu tinha planejado falar com Vernon sobre o que eu sabia no momento a respeito da condição de Elvis. Mas quando eu o vi assistindo à televisão as homenagens ao seu filho de algumas das pessoas mais famosas do país, não havia nenhuma maneira de me intrometer na sua oportunidade de refletir sobre a importância da vida de Elvis, no seu largo contexto histórico. Ao final do dia mais longo que posso me lembrar, eu fui para casa de encontro aos mais tristes sentimentos de perda que eu sabia que me esperavam. Elvis tinha se mostrado amável à minha esposa Edna e às nossas duas filhas, Chris, a quem chamamos carinhosamente de Kiss, e Elaine. Minhas filhas conheciam Elvis desde quando se conheciam por gente. Edna teve uma influência materna com ele. Elvis era considerado da família para todos nós. Jim ficou um pouco mais em Graceland. Muitas questões não resolvidas permaneceram e Jim ainda trabalhava para o chefe. Ele queria fazer a sua parte para certificar-se que não houvesse problemas quando Elvis retornasse à casa. Você ouviu algum detalhe adicional sobre os serviços? Eu perguntei a Jim pelo telefone enquanto me preparava para minha rotina hospitalar e tarefas no posto pela manhã. O velório ocorrerá na casa entre as 3 e as 5 horas desta tarde, disse Jim. Vernon decidiu realizar o funeral em Graceland por causa da segurança e também facilitar para a vovó. Permitir que os fãs entrem na mansão em um momento como este poderia ser um desastre, eu alertei, lembrando como era difícil controlar a multidão nos shows quando os fãs estavam histéricos. Eu acho que manter um velório privado na casa amanhã é definitivamente a melhor jogada, com todas as celebridades que vêm à cidade. Caso contrário, a mídia pode transformar o funeral em um circo. Sim, o National Enquirer já tem um helicóptero sobrevoando Graceland, e Dick e Joe estão se esforçando muito para acomodar a imprensa. Então, Jim acrescentou: Elvis voltará para casa ao meio-dia. Ele me aconselhou a ir para Graceland o mais cedo possível para passar algum tempo com Elvis. Eu também queria checar Vernon e sua mãe. Às vezes, há repercussões graves após o choque inicial da morte de um ente querido. Priscila tinha chegado para cuidar da pequena Alyssa do modo que só uma mãe pode fazer. Depois que eu cheguei a Graceland,
presenciei a cena que Jim tinha sido totalmente incapaz de descrever. A multidão, agora prevista em aproximadamente 70 mil, cercava os portões dianteiros e se espalhava pela rua, fazendo com que a Elvis Presley Boulevard ficasse intransitável. Dentro das paredes de pedra, a Cruz Vermelha e os paramédicos do Corpo de Bombeiros tinham criado um posto de primeiros socorros para ajudar os que sofriam por desgaste físico e emocional. Alguns fãs estavam em pé, sem comer ou beber desde a noite anterior, para guardar seu lugar na fila. O calor era brutal, com temperaturas acima dos 37 graus. Os fãs em dificuldades são colocados em macas e cobertores, aguardando para serem tratados para que pudessem retornar às suas posições na fila, a fim de terem uma chance de pagar seus respeitos ao ídolo. Literalmente, centenas de coroas de flores cobriram o gramado da frente. Os Air National estavam em pontos estratégicos ao longo do muro de fora dos portões frontais da mansão. A presença deles me lembrou que este era o funeral, não só de um artista mundialmente famoso, mas também de um soldado que serviu o seu país com dignidade e honra, fazendo um sacrifício que muitos homens e mulheres, naquele tempo, com muito menos a perder, se recusaram a fazer. Embora em concertos eu tivesse visto milhares de fãs que apareciam para adorar Elvis, a profundidade do amor que sua presença representava nunca foi devidamente registrada por mim. Não acredito que Elvis tinha qualquer ideia que debaixo de tanta adulação tinha um sentimento de afeto honesto e profundo. Eu poderia relacionar o sentimento porque eu conhecia Elvis e o tinha amado como um irmão, mas foi difícil entender um luto tão intenso por aqueles que tinham conhecido Elvis apenas como uma imagem e um som. Solenemente entrei em Graceland para pagar os meus respeitos, como os fãs iriam fazer mais tarde. Elvis descansava junto à porta em um caixão de cobre, sobre o mármore da sala de estar e sob o lustre de cristal reluzente. Falei com ele durante algum tempo e supus que ele escutava. De qualquer maneira, eu dizia: eu espero que você possa ver tudo isso, o quanto as pessoas o amam. Eu sabia como seus fãs se sentiam. Eu era um deles. Quase desde o início, Elvis e eu tínhamos sido almas gêmeas. Ficamos surpreendidos com o paralelo em nossas vidas pessoais. Ambos crescemos em pequenas cidades, marcadas por um estigma que incutia em nós a necessidade de provar o nosso valor para os outros. Elvis estava muito sério no dia em que compartilhou comigo a vergonha que sentiu quando seu pai foi preso por alterar um cheque, com o propósito de comprar comida para a sua família. Era evidente o quanto Elvis amava Vernon quando descreveu o dia. Papai foi levado da mamãe e de mim. Incapaz de se dar ao luxo de viver em uma casa própria, eles foram embora, levando junto os primos. Sua cidade natal, Tupelo, Mississippi, era um pequeno lugar rural onde os empregos inferiores envolviam muitas horas de trabalho duro. Era o melhor que a maioria do povo poderia fazer. Durante esse período, pastores, médicos e policiais eram os homens mais respeitados da cidade. Elvis encontrou o conforto na igreja, onde, quando menino, ele e sua mãe foram aceitos no culto sem julgamento. Ele se sentiu seguro neste lugar especial, onde descobriu o seu talento, um dom que podia compartilhar e fazer as pessoas felizes, mesmo que apenas temporariamente. Elvis mergulhou no seu canto e nele encontrou refúgio. O mundo desapareceu e seu espírito foi resgatado. Apoiado pela crença que tudo era possível, ele se tornou um aventureiro ávido, perseguindo os sonhos. Quando chegou a hora de servir o seu país,
Elvis fez o que lhe pediram para fazer da melhor forma possível. Havia aprendido que o orgulho se encontra em um trabalho bem feito. Sua humildade, somada às situações de pobreza, deu-lhe o respeito pelos demais e lhe permitiu seguir sendo um deles, não importando o quanto as suas conquistas o distinguiam. Ele era um cavalheiro gentil, atencioso e humanitário. Seu atrevimento, ousadia e amor pela diversão desde sempre enriqueceu cada encontro que tive com ele de um modo ou de outro. Eu, por outro lado, era só orgulho por tê-lo conhecido. Elvis sabia que eu compreendia a sua condição por causa da nossa educação semelhante. Eu nasci um Yankee em Ridgeway, Pensilvânia, e me transportei para Anniston, Alabama, uma pequena cidade do sul, um perfeito cartão postal. Os meus pais eram imigrantes gregos e nós éramos os únicos na cidade. Eu, como Elvis, tinha que caminhar quilômetros até a escola todos os dias por uma educação que não veio facilmente. Em vez de uma casa tradicional, o meu lar estava em um edifício acima do restaurante da família, onde o meu pai, Gus, trabalhava longas e cansativas horas para fornecer-nos as necessidades da vida. Minha mãe e eu éramos excepcionalmente próximos. Ela falava inglês muito mal e muito menos lia e escrevia a língua. Eu tinha que lhe traduzir o mundo à sua volta no meu escasso grego. Como não havia nenhuma igreja de nossa fé na cidade, os episcopais nos acolheram como um dos seus. Eles permitiram que eu me tornasse um coroinha e cantasse no coro, o que difundiu o isolamento que eu sentia de ser diferente de todas as outras crianças. Além disso, o escotismo deu-me uma sensação de satisfação e forneceu aventura e modos de escapar para um mundo diferente, onde eu poderia ser autossuficiente. Como eu prosperei no escotismo e no atletismo, os caras me aceitaram como um deles. A partir desse momento, sair com os caras me deu uma forte sensação de pertencer a algo. Elvis e eu gostávamos de falar sobre os nossos dias no exército. Ambos fomos colocados na Alemanha, cujo estilo de vida era tão parecido com o de casa. Foi lá que ele conheceu sua futura esposa e mãe de sua filha, e foi lá que eu encontrei a minha amada carreira. Foi enquanto trabalhava no corpo médico do exército que decidi me tornar um médico. Compartilhamos o interesse em medicina e passamos muitas horas discutindo os aspectos espirituais, emocionais e físicos da cura. Os nossos anos juntos, de fato, haviam sido uma bênção em minha vida. Lentamente e de nenhum modo planejado, os familiares, amigos e os funcionários passaram individualmente observando Elvis e tendo algum tempo em particular com ele. Um dos mais inconsoláveis era George Klein, amigo de longa data de Elvis. Vestido ao estilo da revista JQ, um popular disc jockey conhecido como GK, foi uma presença bem-vinda à cena agitada que Graceland havia se tornado. A sua intimidade com os conhecidos de Elvis e a sua diplomacia fez dele a pessoa ideal para lidar com os inúmeros pedidos de estrelas de cinema e personalidades para o cobiçado espaço na procissão do funeral de Elvis. Quando a observação pública começou, os fãs que passavam pelo caixão estavam ordenados, respeitosos e tristes além da conta. Naquela época, as pessoas estavam tão acostumadas a ver os fãs desmaiando que era apenas mais uma distração. O caído, como o chamávamos. Recebiam atendimento médico imediato e depois voltavam para o seu lugar na multidão. Depois que a exibição terminou, os caras de Elvis moveram o caixão do hall para o corredor espaçoso que separa a sala de estar de sua estimada sala de música. No dia seguinte, a mesma área, uma vez alegre, adquiriu um brilho etéreo solene. Cadeiras dobráveis substituíam a familiar mobília e coroas de flores preenchiam cada espaço imaginável.
com sua doçura perfumada, uma recordação suave de amor para confortar os aflitos. O reluzente caixão de Elvis tomou um lugar honrado entre os seus e seu piano. Naturalmente, o serviço de Elvis abriu com oração e música. Alguns de seus cantores favoritos cantaram alguns gospels dos velhos tempos, em uma harmonia perfeita que ressoava a tristeza em nossas almas. Eu não conseguia me concentrar nos elogios. Eu estava absorvido nas memórias de quando Elvis adorava a música gospel e como destemidamente ele levou a sua mensagem a lugares que ela nunca tinha ido antes. Pela primeira vez percebi a ironia do rei do rock and roll, cantando canções espirituais nos showrooms de Las Vegas e Lake Tahoe, enquanto a jovial audiência tomava coquetéis. Elvis tinha espalhado a palavra à sua própria maneira, introduzindo hinos tradicionais à sua combinação de músicas para o concerto em arenas de todo o país, muito antes da música cristã contemporânea tornar-se um gênero popular. Elvis nunca pareceu se preocupar se seus fãs aceitariam a música gospel. Sua única preocupação era o quanto ele poderia cantá-la. Durante todo o funeral, os meus olhos voltavam-se afetuosamente para a avó e pai de Elvis, cansados e frágeis, mantendo-se tão bem quanto se poderia esperar de uma família que enterra um dos seus. Vernon tinha me selecionado para ser um dos carregadores do caixão e eu fiquei profundamente honrado. Após a digna cerimônia, o nosso grupo de 9 homens levou Elvis em seu caixão. Que privilégio, eu pensei, estar entre os amigos de Elvis que o carregam ao lugar de seu descanso final. Edna e eu embarcamos com Vernon na primeira limusine, diretamente atrás de Elvis, que conduzia o caminho como sempre o fez. Os membros da força policial mantiveram seus chapéus sobre seus corações, enquanto os membros da Guarda Aérea Nacional saudavam o homem que tocou os corações e enriqueceu a vida de tantas pessoas ao redor do mundo. Notas do serviço para o funeral de Elvis Presley em Graceland, 18 de agosto de 1977. Serviço. Oração. Bill Basie, música When It's My Time, quando for a minha hora. Jake Hess, música Non Knowledge Hand, conhecido apenas por ele. Discurso Jack Kahane. Stamps, música How Great Thou Art, quão grande és tu. Discurso Reverendo Rex Humbert. Cat, música My Heavenly Father, meu Pai Celestial. Pregador Reverendo C.W. Bradley. Stamps, música Sweet Spirit, doce espírito. Canção extra His Hand in Mine, a mão dele na minha. Os fãs e cidadãos que apreciaram os sonhos de Elvis serem realizados e o espírito com o qual ele quebrou todas as regras, reuniram-se em silêncio ao longo da Elvis Presley Boulevard para o curto passeio ao Forest Hill Cemetery. Uma escolta respeitosa e protetora de motos da polícia flanqueou o carro funerário branco e brilhante, seguido por uma série de Cadillacs limusines brancas que transportavam aqueles de nós conhecidos por serem mais próximos ao coração de Elvis. Cada pessoa deve ter percebido, como eu, o quanto afortunado fomos por ter compartilhado a vida brilhante deste homem notável. Depois de entrar no mausoléu côncavo de pedra, nós, os portadores do caixão funerário, o colocamos na estante vazia que esperava para recebê-lo. O seu doente pai avançou lentamente para falar com Elvis pela última vez. De algum modo, ele tinha reunido forças suficientes para realizar este ato final de amor por seu único filho. Lisa Mowry se dirigiu lentamente ao caixão de um dos homens mais famosos do nosso tempo
e sussurrou adeus ao seu pai. Havia terminado. Só Al e Jim permaneceram até que o caixão de Elvis tomasse seu lugar atrás da longa cortina preta que cobriria temporariamente o lugar de enterro do rei do rock and roll. Triste e silenciosamente, voltamos a Graceland, onde ver Elvis entrar através da porta nunca mais seria possível. Para muitos de nós, seria o fim do nosso tempo juntos. Amizades seriam distanciadas sem Elvis, o elo que nos ligava. Sua morte teve o efeito de um soco duplo em nós. A emoção do dia esvaziou a energia de todos. O nosso grupo muito unido começou a dispersar. Fiquei impressionado que a vovó, a matriarca enérgica da família Presley, tinha sobrevivido à aprovação dos últimos 3 dias muito bem. Sua maior necessidade, agora, parecia ter alguém para falar sobre a doçura do seu neto. Como ele nunca saiu em viagem sem beijá-la e dizer adeus. As coisas que mais importam para uma avó. Sabendo como a dor da perda rouba a alma, minha adorável Edna viu a emergência da vovó e a encheu de compreensão e entendimento. Do outro lado da sala, Jim, que finalmente tinha voltado a Graceland, sinalizava para eu encontrá-lo lá fora. O que é? Perguntei depois de dizer adeus a vários amigos no meu caminho para o pátio. Papai, Jim disse com um suspiro de alívio. Dick disse que Vernon não vai fazer nenhuma modificação de pessoal, por enquanto. Portanto, vou me apresentar para o trabalho amanhã como de costume. E escute isso, continuou Jim, olhando ao redor para ter certeza que estávamos sozinhos. Dick disse que Vernon pediu para investigar se alguém matou o meu garoto. Olhei incrédulo, mas Jim não tinha terminado. Ouvi também alguns repórteres nos portões da frente dizendo que não iriam descansar até que descobrissem qual o papel das drogas na morte de Elvis. A história da vida de Elvis tinha tomado um rumo sinistro. A minha não ficaria muito atrás. Final do capítulo 1. Agora, aquela hora em que eu agradeço aos meus amigos, aos fã Elvis que contribuem, que patrocinam este trabalho. Devido aos amigos, eu estou podendo me dedicar mais ao canal e tenho vídeos aqui quase que diariamente, de segunda a sexta às 8 horas. Ontem eu não consegui postar, porém hoje é um vídeo com mais de meia hora. Muitas vezes todo o processo demora mais do que o esperado e eu não consigo postar. Mas o vídeo estava pronto 90% ontem. Bem, hoje eu agradeço a contribuição, a generosidade da amiga Lourdes Francisquete Pereira. Se você quiser ajudar o canal, o endereço do Pix você viu aí na tela. Elvis para sempre. Eu volto amanhã com mais deste audiobook e amanhã vamos deixar de lado toda essa parte triste e o Dr. Nick começa a nos contar do dia que ele conhece Elvis e muitas aventuras, altos e baixos nos próximos capítulos junto ao rei do rock. Agora sim, Elvis para sempre.